Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Para nós, né? Nós temos, apesar da chuva, um bom dia abençoado. Vou começar agora o dia, lavar a louça, fazer os meus afazeres, mas não podemos deixar, né, de começar com uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, né? Porque a palavra de Deus, ela é ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E como obtermos ânimo? Lendo a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, buscamos, né, a palavra de Deus, a presença de Deus através da palavra, Deus ele fala conosco. Então, estava na minha mente ao acordar esta palavra de Lucas 5, versículo 17, que diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Vinho novo deve-se ser posto em odres novos. Todavia, ninguém, depois de beber vinho velho, parece querer o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Né? O que essa palavra vem nos dizer, pelo que nós entendemos? Que ninguém, né? Este ninguém é quem busca, né? Quem busca a religiosidade, mas não está disposto a mudanças, né? Ao ser chamado de humanos, não generalizando, tem como neste sistema religioso não gostar de mudanças, né? Não querer mudanças, não querer mudar, né? Romanos 12 diz sobre a transformação da mente, né? O culto racional. Se sugere o culto racional é porque existe culto que não é racional. Mas o homem, ele lê, ele medita, mas ele não está acostumado, não está aberto a mudanças. Então ele não usa na vida dele de verdade, né? Quando eu falo dele, é um sistema, não estou falando de pessoas. Estou falando de um sistema que é uma nação, né? Porque Deus, ele não une pessoas, ele une o quê? Propósito. E o propósito é de dia em dia se renovar, né? Renovar a mente. Nós somos que? Luz. Eu escrevi no Facebook hoje, né, que Deus ele não acenderia uma lamparina para pôr debaixo da cama, para esconder. Então, todos vocês que têm um chamado são o quê? Luz que veio do luzeiro para o quê? Para iluminar, né? Para iluminar, né, o mundo, para iluminar, né, este mundo. Que mundo? O mundo que ele disse: e de pregar o evangelho, né, a toda criatura. Todo dia nasce criatura. Nós não vamos pregar individualmente a criaturas, mas o universo leva a sua voz, a sua palavra, se você está disposto à mudança, a ouvir a voz de Deus, porque muitos ouvem, mas o quê? Mas não está disposto a mudar, não está disposto a avançar, como está escrito em Filipenses 3, né? Avançar para o alvo. Ouve, mas não está disposto a avançar. Como lá no tempo dos fariseus, saduceus, né? Que Jesus ele veio ali, ele pregava e ele ensinava, ele trouxe a doutrina o quê? Nova, né? O reino de Deus. Mas eles estavam que habituados no seu reino físico, reino ali de Jerusalém, da casa do tesouro concreta, né? Que eles tinham o poder, né? Eles tinham o poder. Então eles não estavam acostumados a mudanças. Eles eram doutores, né? Ali os escribas, né? Eram doutores da lei, eram doutores, né, daquele sistema. Então eles não estavam dispostos a ouvir para mudar, né? Eles não creram que Jesus era o Messias, né? Descrito lá no livro de Isaías, né? Que o menino, né, nos deu, né, e nasceu. E em João 1,14, né, o verbo habitou
habitou entre nós, né? Andou entre nós. Então as pessoas leem, meditam, mas não querem o quê? Mudanças. O homem está disposto a viver de tradição. Deus dos tempos, né? Dos fariseus, Deus dos tempos do Império Romano, né? Veio o Martinho Lutero, né? O grande reformador, né? Que deu uma nova forma, né? Ele reformou o que Constantino lá atrás já tinha o quê? Reformado, porque o verdadeiro caminho que foi posto pelos apóstolos que Jesus deixou e também por Paulo, né, que foi ali um escolhido para nos trazer as boas novas, né, as boas novas. Então, Constantino, ele fez uma forma, né, ele deu uma forma àquele caminho e, né, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas lá em Constantino, lá nos anos 300, mais ou menos, Constantino deu uma outra forma. E depois lá em 1500, né, 1517, então Martinho Lutero, ele que o quê? Ele deu uma outra forma. Ele reformou, né, tirando muitas aquelas coisas, né, que eles estavam ali manipulando o povo usando a fé do povo para manipular, para vender terreno no céu, para pagar, para não sofrer, né, lá no purgatório, todas as outras coisas, foram 95 teses. Então, deu uma nova forma, mas não trouxe para nós essa forma, uma genuína, uma verdadeira palavra de um caminho, que é Jesus, um caminho de um único mediador, como está escrito na palavra, né? Que Deus, Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Continuou o quê? Ter vários caminhos. Continuou a ter o quê? Vários mediadores, né? Mediadores, não pessoas que eu estou dizendo, mas mediador sistema religioso. Né? Não é ali, é aqui, é acolá, eu sou daqui, é eu que tenho isso, eu que tenho assim, sabe? Então começou a impor na mente das pessoas vários caminhos e as pessoas ficam atordoadas, não sabem a que seguir, né? Uns diz que pode comer o chuchu, outros já falam que não pode comer o chuchu, uns falam que o chuchu tem que comer sentado, outros já falam que o chuchu tem que comer em pé. E as pessoas se dirigem a mente, né, para essas coisas mundanas, esses cultos mundanos, né? E então a mente se desvirtua, se dispersa, fica dispersado da verdadeira doutrina, né? Da verdadeira doutrina. Tem doutrina que foi para o quê? Para judeus, né? Para pessoas que foram das tribos, né? Como lá no livro de Tiago, você abriu lá o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, você vê que aquilo está dirigindo, o que está escrito, está sendo dirigido o quê? As 12 tribos, as 12 tribos. Então, o livro todo tem os endereçados. O que nós temos que extrair, né, a exegese é extrair, né, a essência, né, da palavra para nós, no nosso tempo. Vivemos em outro mundo, em outra cultura, né, em outras gerações. Tem coisas que foram escatológicas até, mas para um tempo que já se foi, um tempo que já passou. E outras, né, não, a maioria da palavra ela não é o que? Futurista, ela está sempre atual. Né? A palavra de Deus, você lê, ela está sempre atual. Ela é viva e eficaz. Como Jesus, ele disse, né? Jesus era o príncipe da paz, né? Lá em João 14, 27, ele disse, a minha paz vos dou, né? Não uma paz do mundo. Mas depois, em outro livro, acho lá em Mateus, ele diz que
que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada, né? Então nós temos que entender como ele é o príncipe da paz e não veio trazer paz, veio trazer espada. Neste contexto, nós temos que entender que Deus ele não veio trazer este conformismo, essa paz para ficarmos no mesmo lugar, com as mesmas coisas, os mesmos costumes, tradição, o que aprendeu com o vovô, com o bisavô, ou com o seu fulano, isso tal, ou, né, os das cadeiras, das primeiras cadeiras, né, das primeiras cadeiras, aqueles das primeiras cadeiras. Então, nós não podemos nos guiar, né, por pessoas, nós temos que guiar, nós não podemos guiar por mensageiro, nós temos que guiar por quê? Pelas mensagens, porque o único mediador é Jesus Cristo. Então, nós temos que nos atentar. Salmo 121, é do alto que nos vem o nosso quê? Socorro, né? Salmo 27, o Senhor é a nossa luz, né? É a nossa salvação. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Pela graça, que graça? Já foi feita na cruz. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom que Deus implantou em nós para nós crermos. Crermos em quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus já deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje a palavra é esta: não põe vinho novo em odres velho, né? É preciso, para que nós venhamos a entender a graça de Deus, né? Estas boas novas, esse novo e vivo caminho, temos que tirar da mente o velho, temos que tirar da mente os velhos costumes, aquilo que nossos viemos aprendendo lá, Deus dos nossos bisavô, vovô e fulano e ciclano, entendeu? Nós temos que o quê? Limpar a mente, limpar o quê? O odre, para por aqui vir outra essência, para poder estar nos guiando no novo e vivo caminho. Não adianta queremos tampar o sol com a peneira, né? Não adianta querermos ser espirituais, né? Numa mente que acompanha tradições mundanas, tradições humanas. Nós somos apenas canal. Nós não somos nenhum bambambam, Mulher Maravilha, homem, né, herói. Nós somos apenas canal. Estamos no mesmo patamar, levando a palavra de Deus, porque nós somos apenas o quê? O templo. Nós somos o templo, né? Mas a excelência que está dentro no vaso de barro, né, é o Espírito Santo que nos guia. Então façamos como está escrito, né, que nós temos que descer a casa do oleiro, né? Em Jeremias 18, me parece. Descer a casa do tesouro, né? Descer a casa do tesouro para nós hoje é a casa do oleiro, aonde nós somos moldados, aonde nós somos quebrados e refeito pela graça de Deus, né? Implantada na nossa mente, a graça de Deus. Não sejamos, né, fariseu, não sejamos fariseu daquele tempo. Podemos ser sim fariseu, mas fariseu de hoje, né? Porque fariseu é um povo que separado, sim, né? Separado e que acreditava na ressurreição. Então podemos ser fariseu, mas um fariseu renovado, como está escrito em Romanos 12, né? Culto racional, para transformarmos a mente. Você não pode querer transformar a mente de outros se a nossa não é transformada. Nós precisamos primeiro transformar a nossa mente para poder ir e levar este novo e vivo caminho. Tanto
para nós meditarmos na palavra, sempre temos um momento para estar refletindo, lendo, refletindo na palavra de Deus. Nós temos muita fé, mas nós ainda vivemos de passado, vivemos ainda da fé da mulher do fluxo de sangue, vivemos da história lá da mulher da 4, 5 botija, vivemos de passado, de história. Nós precisamos viver esse Cristo ressurreto, esse Cristo vivo e real. Precisamos viver, este novo tempo, esta canção nova em nossas vidas, amém? Então esta palavra que eu tenho para nós, em primeiro lugar para mim, para antes começar, para antes de começar o meu dia a dia. Então eu quero adorar esse Deus, e adorar, nós adoramos de várias maneiras, como está escrito lá em Hebreus 1, versículo 1, que nós adoramos a Deus, que nós ouvimos a Deus, Deus falou conosco de várias maneiras, Então nós precisamos estar atentos a isso. Deus fala conosco de várias maneiras. Então precisamos estar atento à maneira, a cada momento, porque Ele fala o tempo todo. Ele é bom, Ele é real, Ele é a paz conosco. Amém?